Olá, meu nome é Rosilda Carvalho, falo da cidade de Itumbiara. Vamos hoje falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, item 8 e 9. Então, nós vamos falar o item 8, Instruções dos Espíritos, Obediência e Resignação, Lázaro, Paris, 1863. Então vamos adentrar os ensinamentos para que nós possamos aprender sobre resignação, obediência. O que é obediência? É o ato ou efeito de obedecer, a submissão à vontade de alguém. Resignação, ação de aceitar pacificamente as dores, os sofrimentos dessa vida. A doutrina de Jesus sempre ensina a obediência e a resignação, duas virtudes, companheira da doçura, muito ativa, embora os homens a confundam erroneamente com a negação da vontade e do sentimento. A obediência é o sentimento, é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. Então aí nós decorremos sobre a introdução desse item que nós vamos hoje falar um pouco sobre ele, aonde nos fala da obediência e da resignação. Então, qual é a arte da obediência? Diz o texto: o homem pode abrandar ou aumentar as amarguras das suas provas pela maneira com que encara a vida terrestre. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, porque a força do progresso encontra espaço e não mais limites na alma até então restrito, pois a vida terrestre nada mais é do que relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que vivemos. Então está lá no livro, Renovando Atitudes, que nos fala dessa arte de obediência, de aceitar. Então a vida nos coloca em cada momento para que nós possamos aprender essa arte de aceitar e de obedecer. Aceitar o que somos e como somos, a começar a aceitar a nós mesmos, Não confundir como rendição conformada, e que nada mais importa. De fato, o que acontece é aceitar-se-nos, inicia o fim das nossas rivalidades conosco mesmo. Então, aceitar a si mesmo, já é um princípio. E como a obediência, ela está nos convidando para nós termos a perspicácia de sermos, de construir, de observar e sermos obedientes. Então, qual as emoções que nascem da obediência? Aliás, qual as emoções que nascem da não obediência, da não aceitação? Vem vingança, que vai nos tornarmos doentes fisicamente. Vem angústia, medo, ansiedade, culpa, inveja, raiva, competição, negatividade, falta de amor próprio,
complexo de inferioridade, mágoa, autopiedade, melindre. Então daí essas emoções, ela vai nos levar o quê? Tantos a esses sentimentos negativos, nos vai fazer com que o nosso corpo físico apresente as mazelas dos nossos sentimentos. Então vem as doenças, úlcera, distúrbios emocionais, crises nervosas, enxaquecas, provoca indigestão, hepatite, diabetes, artrite, hipertensão, câncer de mama, câncer de próstata, funções cardíacas, infartos brutais, derrames cerebrais, aos estados neuróticos que nós às vezes nos encontramos. Então, este é um cenário para que nós possamos refletir de como nossas emoções afetam o nosso físico e é diagnóstico. E aí chegou o diagnóstico médico das doenças. Então, por aí, a obediência, ela nos traz, toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. O homem obedece a toda hora, entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico. Então, a cada momento da nossa vida, nós estamos a obedecer. Nós obedecemos a um horário, para nosso trabalho. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que obedecer horário. Nós vivemos assim. Nós temos que obedecer aqueles que são na hierarquia, está acima de nós e que nos conduz profissionalmente. Nós temos que obedecer às leis cíveis, estarmos observando essas leis cíveis para que a sociedade seja regulamentada pelo bem viver. Porque se nós não for observarmos as leis cíveis, a obediência a essas leis, nós vivemos o caos. Nós temos que obedecer à lei natural de Deus, que nos convida cessantemente às transformações, a nos elevar a cada momento, observando aqueles que possam nos instruir, estarmos ali juntos daqueles que nós podemos instruir a cada vez mais na obediência da lei cível. As leis de Deus é a lei natural. A doutrina espírita nos convida para que nós sejamos cristãos, que observamos essas leis. E no momento em que nós formos consciente da observância das leis, seja ela cível ou a lei natural, nós vamos nos tornando cidadãos de bem, prática do amor, da caridade, prática da obediência, para que nós possamos cada vez mais construir nesse planeta Terra, contribuir com o seu crescimento e com o nosso também. Porque a lei cristã, ela nos convida, do Evangelho do primeiro ao último capítulo, ela nos convida à obediência. Ela nos convida a observar essas leis, aplicá-la em nós mesmos, para que nós possamos cada vez construir um caminho mais virtuoso, um caminho mais fácil para nós e para aqueles que estão conosco. Então nós temos que ser obedientes, apesar da nossa rebeldia de não querer obedecer. De criança, nós já tenta infringir as leis. Vem a adolescência, nós tenta não aceitar aquilo que para nós, já passamos por isso, pela adolescência, os que estão passando,
nos tornamos, e às vezes em determinado momento, pessoas rebeldes. Como é rebelde? Aquele que não observa as leis, aqueles que não obedecem. Então, constantemente nós somos convidados a obedecer. E principalmente nós estamos hoje falando da obediência da lei cristã. Quando diz perdoar aqueles que vos ofendem, fazei a caridade àqueles que necessitam, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, tantos ensinamentos para que nós possamos, na nossa vida, no nosso cotidiano, aplicar aonde nós nos encontrarmos. Ver a necessidade do outro, fazer para o outro o que gostaria que nos fossem feito. Então, a aceitação, a obediência, ela nos torna seres humanos manso, pacífico, que é o título desse capítulo, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quando nós infringimos essas leis, somos rebeldes, porque elas que coordenam as nossas atitudes para que ela seja mais aplicável no contexto em que nós estamos inseridos. Então, a obediência, Jesus veio trazer para nós do início do Evangelho ao fim. Ele foi um ser obediente ao Pai, Criador de todos nós. Então, nós temos que aprendermos. E a resignação, já que a obediência, ela é o consentimento da razão, e a razão nos coloca constantemente a observância dessas leis. Então, através da racionalidade da razão, nós vamos encontrar o meio de sermos obedientes, mansos e pacíficos. E a resignação? O que ela é? O Evangelho, como nós na introdução que nós lemos, ela fala que a resignação é o consentimento do coração. E que ambas são forças que nos direcionam. Então, nós estamos o início de tudo em nós mesmos. A resignação é o início de tudo em nós mesmos. Começa por se aceitar, conhecendo as próprias limitações, querer se modificar, estar em constante vigilância do que sentimos, do que pensamos, o que faz, do que transmitimos e atraímos energeticamente. Vamos despertar nossa consciência divina por nós. Então isso começa, a resignação, ela começa, tudo começa em nós mesmos, né? Nas nossas formas de encarar as peripécias da vida que todos nós estamos sujeitos a passar. Nós estamos no mundo de prova e expiação, que predomina o mal, segundo os espíritos. Então temos muito que resignar, porque a dor, ela é uma presente na nossa vida, o sofrimento ainda se faz necessário para que nós lapidamos em nós, para que o homem velho se transforme em homem novo. Então a resignação é saber aceitar de coração aberto os desígnios de Deus para a nossa vida, é não elevar os olhos para os céus e gritar: por que eu? Meu Deus, o que fiz para merecer isso? Como Deus não se questiona, devemos ter consciência que a sabedoria dele supera qualquer indignação a respeito. Então, nós questionamos, nós ainda somos tão rebeldes perante a nossa mestra, a dor, o sofrimento, que nós questionamos Deus, não fiz nada para merecer. Possa que, se nós olharmos para a atual encarnação, talvez nós não encontramos motivo que nos leva a passar o que estamos passando. Mas, sabedores que somos de que nós somos espíritos
de muitos milênios viajando nesse infinito, nos mundos que nos possibilitam as encarnações para nosso aperfeiçoamento. Se eu não mereço nesta encarnação, possa que seja de outras que nós infligimos a lei, não fomos obedientes à lei de Deus, e possa também que seja provação para que nós avançamos, para que nós caminhamos. A cada vez o infortúnio bate à nossa porta. Nosso dever é tentar o possível e o impossível dentro das nossas limitações humanas para mudar, reverter as situações acreditando com toda a nossa fé. Então nós precisamos, perante os infortúnios, procurar sanar, resolver. De que forma eu posso agir para mudar essa situação de sofrimento? Porque o Pai, Ele quer que nós sejamos trabalhadores, sejamos corajosos. Nos vem a aprovação e a dor, mas não é para nós sentarmos e acreditar porque Deus quer. Deus quer que nós encaramos e que nós procuramos a forma que nós temos que nós possamos resolver. Então ele nos fala fazer o possível e talvez o impossível para resolver a situação em que nos traz sofrimento. Com que a ajuda do nosso Pai conseguiremos, mas quando isso não acontece, a revolta é apenas mais um desgaste ao nosso espírito, algo que nos enfraquece e nos desmerece diante de Deus. Então, a convivência com a dor e com o sofrimento constante nos faz que temos de resignar. O certo é se resignar, agradecer pelo que passamos, pois sabemos que apenas colhemos o que plantamos, escolhemos, e se Ele nos dá provações, também está provando o seu amor, nos dando chance de resgate ainda nessa vida. Então, quando nós estivermos passando pelo sofrimento, pelas dores, que nós, o meu Pai é extremamente bom e sábio. Se Ele permite tudo que eu estou passando, é para o meu bem. Por isso nós temos que entender os motivos do sofrimento, e a doutrina espírita nos esclarece. Ela traz para nós a razão raciocinada para que nós possamos encontrarmos os meios de vencer as dificuldades. É então que espontaneamente temos que nos voltar para Ele e agradecer, pois sabemos que o brilhante só se torna cintilante após muito desgastes, polimento para que suas arestas sejam aparadas e ele torne uma verdadeira joia. Então, tudo passa pela forja da transformação. Em tudo que nós estamos vivendo materialmente, a matéria é transformada e nos dá o exemplo do brilhante, que faz, para ele brilhar, ele tem que passar pela forja, ele tem que passar pelas lapidações, para que seu brilho cada vez mais. Assim somos nós. Se nós estamos matriculados nesse planeta Terra, passando por tudo que nós estamos aqui passando, nos momentos em que nós estamos vivendo essa pandemia, no momento em que nós estamos em uma sala de aula para aprender a voltar para si mesmo, que nós encontramos a resignação nas leis, que elas são uma bússola que nos conduz nos caminhos. Se nós observarmos e obedecer essas leis, nós vamos trilhar no caminho do sofrimento, mas com mais facilidade, com mais força e fé. Não é pela resignação que devemos deixar de orar. Ao Pai rogando auxílio, pois Jesus nos disse em Jeremias: suplicai-me e eu vos atendereis. Então, quando nos torna difícil a caminhada, nos momentos em que a dor se faz mais presente, nós recorremos
a oração para que nós elevemos um pouco além desse planeta Terra e nos conectamos com Deus e com os bons espíritos, que eles certamente vão nos dar a serenidade, vai nos permitir os caminhos que nós, dentro da sua sabedoria, para que nós possamos sofrer menos e sofrer bem, porque sofrer bem é com resignação. Quando nós sofremos reclamando, nós vamos repetir aquilo que nós estamos sofrendo, porque nós não sofremos bem, né? Uma coisa a gente está aprendendo: sofrer não é a pior coisa que existe. Desobedecer a Deus é a pior de todas as coisas, porque todas as vezes que nós desobedecemos ao Pai, nós acarretamos mais sofrimentos para nós. Nós vamos cada vez mais distanciando dele. Então vamos ser obedientes e vamos trazer para nós construir a resignação. E qual é o princípio da resignação e da obediência? Fazer os outros somente aquilo que eu quero para nós. Então está lá em Mateus: tudo aquilo, portanto, que querieis que o homem vos faça, fazei-o ou vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então, que nós façamos aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Segundo, amar os inimigos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Orai por os que vos odeiam e perseguem. Então tá aí esses princípios de observância dessa lei e de obediência aos seus ensinamentos. Então, terceiro, caridade desinteressada. Está lá em Mateus. Por isso, quando deres esmolas, não te ponhas a trombetas em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, como propósito de ser glorificado pelos homens. Então, quando nós fazemos a caridade desinteressada, sem vaidade, simplesmente por amor ao próximo, esse que nos oferece o caminho. Quarto, oferecer a outra face. E qual é a outra face? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistai ao mal. Antes, aqueles que te ferem na face direita, ofertar-lhe a esquerda. Para tornar-te a túnica, deixe-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminhar com ele, caminhe mais 2.000. Se ele nos quer que caminhemos 1.000 passos, caminhemos 2.000. E nos ensinamentos estão aí. E a obediência cabe de nós. E a resignação que nós construamos no nosso dia a dia através do entendimento de que somos seres em evolução, que somos seres ainda inferiores. Perdão incondicional. Então Pedro chegou-se e perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Até 70 vezes 7? Eu te digo que até 70 vezes 7 vezes. Então o perdão, ele é incondicional. O perdão, ele é para todos nós. Para que nós possamos recebê-la, nós temos que doar. E o perdão, ele é melhor para quem doa, não para quem é perdoado, é para nós, né? Então, diante dessas leis que nos direcionam no caminho, que nos mostra que cada vez mais estamos amparados por as leis cível, que nos dá os direitos que temos, os deveres e os direitos na lei cível. Também nós temos de obedecer à lei natural. Nós temos o dever para conosco, para com o próximo e para com Deus. Então, esse caminho, ele é traçado através dos nossos entendimentos a essas leis. Quanto mais nós observarmos, quanto mais nós obedecermos, quanto mais resignado formos, mais vamos passando por todos esses caminhos perante ao sofrimento,
com mais calma, tranquilidade. Porque quando nós estamos no sofrimento e nós começamos a reclamar, e nós começamos a amaldiçoar Deus, nós estamos na perda de oportunidade grande, evolutiva, que nos está sendo oferecido de estarmos aqui no planeta Terra. Então, quando nós observamos a doutrina espírita, nos convidando a tantos ensinamentos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que nos direciona para que nós possamos observar, obedecer essas leis. E a resignação, ela só vem de um ser que entende a si mesmo. Porque quando nós entendemos a nós mesmos e nós vimos que ainda temos muito que caminhar para a perfeição, nós somos resignados perante as oportunidades que nos são concedidas de aprendizado no planeta Terra, né? E daí nós vamos a cada vez mais aprendendo. E a cólera? Cólera é aqueles momentos que nós perdemos a calma, a paciência, e aí nós nos entregamos à cólera. Momentos rápidos, mas procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha aos brutos, faz-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrai quase sempre por base no orgulho ferido. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Ele é contrário à caridade e à humildade. Que nós tenhamos autocontrole de si mesmo, dos nossos sentimentos. Por isso, a grande importância de se conhecer, a grande importância da reforma íntima, para que nós não deixamos nos entregar a esses momentos de demência, de loucura, que nós estamos, às vezes, em determinado momento, entregando a esses sentimentos contrários. Então, todos nós vamos observar essas leis de Deus, na medida do possível aplicá-las conosco mesmo, para que aqueles que convivem com todos nós. Então, nós estamos numa oportunidade imensa, né, de oportunidade de aprendizado, matriculado nessa escola chamada Planeta Terra, e que nós aqui possamos sermos alunos mais obedientes, alunos mais compreendedor das leis, para nos tornarmos obedientes e resignados, principalmente nos momentos em que nós estamos passando por esses momentos de aprendizado, por esses momentos de ensinamento, devido a tanto sofrimento que nós estamos vendo nas famílias, a perda de entes queridos que vai embora primeiro, que traz tanta dor no coração daqueles que aqui estão. Então vamos nos resignar, porque quem está indo com essa doença, talvez já fez a sua programação, estava no momento. Por isso nós temos que entender para ser resignado, porque Deus jamais é injusto. Ele sempre estará conosco e Ele sempre é extremamente bom. Então vamos compreender essa lei para que nós podemos ser obedientes e resignados. Que a paz do Cristo nos envolva, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigada a todos.